Gente, falar de João 10, um texto que tem ardido no meu coração, tá? Onde Jesus ele fala sobre o aprisco e o rebanho. Aí ele fala: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, né? É ladrão e assaltante. Primeiramente, Cristo está falando aqui, né, de Satanás. Ele está falando aqui dos demônios, dos 200, lá que é relatado no livro de Enoque. Tá? Esses foram até as ovelhas por outro caminho não autorizado. Tá? Esses foram expulsos do céu, eles não foram pela porta, eles não tiveram uma autorização, eles não são pastores. Tá bom? Né? E ele diz que quem entra pela porta, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Né? A porta é o Cristo, a porta é a Polaris, a porta é a porta do céu. Tá? O porteiro abre-lhe a porta, os anjos. Né? E as ovelhas ouvem a sua voz, aqueles que verdadeiramente são do Senhor. Ele chama as ovelhas pelo seu nome e as leva para fora. Cristo trata seus filhos com dignidade, tá? E os conduz. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante dela. Ele vai adiante delas, não só protegendo, mas mostrando o caminho. Ele é o caminho. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-vos a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Ele está falando repetindo, sobre os anjos, sobre os demônios, sobre toda essa geração de caídos e filhos de caídos de primeira e segunda terra, tá? Que fizeram repetições, inventaram doutrinas religiosas, perverteram a humanidade, conforme está relatado em Gênesis 6, e a explicação está muito melhor no livro de Enoque, até porque Gênesis 6 não explicaram nada, se tinha alguma coisa ali foi retirado, né, nos cânons, né? Então todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Os bodes ouviram e ouvem até hoje. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Tá? Cristo é a porta, Cristo é o caminho para o céu, Cristo é representado pela Polaris. Tá? Ele é o caminho de volta para casa, é através dele. Né? Entrará e sairá e encontrar pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ou seja, esses caídos que foram expulsos do céu pela sua rebeldia, pela sua impenitência, né? Eles foram destituídos completamente da glória de Deus. E tudo aquilo que havia neles de beleza, de virtude, né, de afável, de amável, foi retirado. Porque essas coisas pertencem ao Senhor. Essas coisas são a essência do Senhor. E uma vez que essas criaturas, né, criadas por Deus, criaturas celestiais, contudo criaturas, criados, perderam a glória que Deus os dava, eles simplesmente se tornaram criaturas completamente avessas a tudo aquilo que o Senhor representa ou é. Então, né, o objeto principal do caráter, né, o princípio dos demônios, o princípio dos caídos é roubar, é matar e destruir. Aqueles que deveriam cuidar da humanidade, cuidar de nós, interceder por nós, eles se rebelaram contra o Senhor, deixaram suas moradas celestiais e hoje eles são o que são. Esse é o caráter deles, eles são nossos principais inimigos. Né? Quando a Bíblia vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra esses ladrões, esses salteadores, né, que se rebelaram contra o Senhor, foram punidos, né, já têm os seus juízos decretados e hoje o seu caráter, a sua personalidade, os seus princípios e os seus valores são roubar, são matar e destruir, porque não possuem a glória de Deus, não possuem a presença do Espírito Santo,
não possuem mais o Espírito de Deus neles, né? Então, e o Senhor os contrapõe ao oposto de tudo isso, diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e realmente ele o fez, né? O assalariado não é pastor das ovelhas, que as ovelhas pertencem. Então, o assalariado é aquele que recebe para poder cuidar das ovelhas que não é dele, tá bom? Em algumas versões vem um termo, acho até um pouco pesado, né? Mas mercenário. Mas a grande verdade é que muitos são, né? Muitos são, né? Então, após o Senhor, que é o verdadeiro pastor, nós temos assalariados, né? Mas que são fiéis, e nós temos os mercenários, que são os aproveitadores, né? Assim, quando vê o lobo, né? Quando o lobo vem, né? Ele abandona as ovelhas e foge, né? Então, assim, tanto para o assalariado quanto para o mercenário fica essa advertência, né? Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Vamos lá, só quando tem uma alteração na lei, né? Quando há uma situação onde se propõe, né, passar por cima do texto bíblico, pervertendo, né, através de força de lei, mas pervertendo o texto bíblico, os seus valores e os princípios, muitos desses assalariados, eles vão se coadunar, eles vão se alinhar com o mundo. Eles não estão ali para defender as ovelhas e defender o direito espiritual dessas ovelhas. Você está entendendo? Ensinar a verdade para essas ovelhas. É tanto que quando tem campanhas, eu já falei isso em outro vídeo, campanhas, né, do governo mundial, e agora vocês vão, né, entender o que eu estou falando. Muitas das igrejas, elas são as primeiras a se alinhar com essas propostas, com propostas malignas que esses governos, né, comandados por esses ladrões e por esses salteadores, né, propõem, né? Então vou continuar o texto. Eu sou o bom pastor, Cristo falando. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, nós e outros, né, que serão colocados através da madre, né? É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, porque Ele é a vida, gente. Ninguém tira a vida da vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dar e para retomá-la. Ele é o Filho da Justiça, Ele é o Senhor da Justiça, Ele foi concebido em justiça. Esta ordem recebi do meu Pai, né? Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? E hoje é a pregação do Evangelho. Quando a gente vai falar sobre pré-existência, né, que é um texto, que é um assunto retirado da igreja, né, para que ficasse mais fácil o engano desse último tempo, e que você acreditasse em agendas mirabolantes, né, Agenda 2030, Agenda Alien, várias outras porcarias, vários outros enganos, mentiras, né, que esses governos satânicos, né, os governos dos ladrões e dos salteadores, né, como a Bíblia diz aqui, né, os que tentam de alguma forma dispersar o rebanho, os que tentam de alguma forma atacar as ovelhas, né, desculpa que eu às vezes a gente dá uma, né? Então é porque ouvi-lo, né? Então geralmente é essa voltei, gente. Essa denegrição, essa forma como eles
como eles trabalham, eles vão denegrindo a imagem, né? Então, como a gente vai falar de determinados assuntos, quando a gente vai ensinar determinados assuntos, quando a gente vai falar sobre livro de Enoque, quando a gente vai falar sobre genética, quando a gente vai falar sobre as questões atuais, esse carbono 666, né, as vaxes e uma série de outros assuntos pertinentes ao nosso tempo, o qual os assalariados deveriam estar falando, eles simplesmente se calam, eles se tornam alheios a esses assuntos, né, e acabam sendo parte do engano. E quando esse lobo vem, eles fogem e deixa a gente à deriva, né? O verdadeiro pastor, que é o Senhor, tem mostrado a verdade. O verdadeiro pastor tem separado o seu rebanho, o único rebanho que ele tem, e tem instruído esse rebanho. Eles têm instruído, ele tem trazido assuntos através do Espírito Santo que foi retirado da igreja, como astronomia bíblica, como pré-existência, entendeu? E tantas outras coisas relacionadas a verdades espirituais que nos foram omitidas, para que nós não tivéssemos um entendimento mais pleno, não tivéssemos uma intimidade maior com o Senhor, tá? Então, e muitos dos nossos irmãos que ouvem esses vídeos acabam tendo essa mesma reação, tá endemoniado. Por que nós vamos ouvi-lo? Né? Quando a verdade está sendo pregada, né? Mas outros diziam, essas palavras não são do endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Você está entendendo? Entendeu? Então pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E aí você vai para João 9, aonde o texto de João 9, 39 diz o seguinte: disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Logo depois, os fariseus interpelam, nós somos cegos também? E Jesus disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas vocês veem e a culpa de vocês permanece. Ou seja, vocês conhecem a verdade, vocês sabem a verdade, mas vocês rejeitam a verdade. Vocês conhecem a Cristo, vocês conhecem a astronomia bíblica, vocês conhecem os tempos, vocês omitiram os textos da igreja, vocês tentaram enganar o povo, vocês trabalharam das formas mais perversas e malignas, vocês denegriram, vocês caluniaram, vocês perverteram a verdade e a culpa de vocês permanece. E o julgamento é esse. A alguns ele veio dar vista, a outros a permanência na cegueira. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Fica com essa palavra e medita.